Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Beto Ramos e esse é o programa Café com Espiritismo. Um programa diário que aborda temas da filosofia, de conhecimentos gerais e de espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. Bom dia a todos e todas. Hoje é 12 de julho, segunda-feira, está no ar Café com Espiritismo. Notícias, informações, dicas importantes e mensagens você acompanha só aqui no Café com Espiritismo. E nós já trazemos para vocês as efemérides, os fatos históricos, as personalidades e o dia na história. Dia na história. O dia 12 de julho é o dia de Malala. A ONU declara o dia de Malala em homenagem à ativista paquistanesa Malala Yousafzai. Morre também no dia 12 de julho o jornalista, escritor e treinador de futebol gaúcho João Saldanha, que trabalhou nas rádios Nacional, Globo, Tupi e Jornal do Brasil, TVs Rio, Manchete e Globo, assinando colunas nos jornais Última Hora, O Globo, Jornal do Brasil e Revista Placar. No dia 12 de julho morre o maestro, compositor, arranjador, saxofonista e clarinetista paulista de choro, samba e jazz, Paulo Moura, considerado um dos principais nomes da música instrumental no Brasil. Viver bem. Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual. A nossa dica do Viver Bem de hoje é leitura edificante. E nós trazemos uma vez mais Allan Kardec, que vai esclarecer que para termos noções básicas introdutórias do Espiritismo é preciso estudar o Livro dos Médiuns, um guia para aqueles que querem se entregar à prática das manifestações, porque ele lhes dá conhecimento dos meios próprios para se pôr em condições necessárias a se comunicar com os espíritos. Trata-se de um guia, tanto para os médiuns como para os evocadores. E é, sem dúvida, o complemento de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec também recomenda o estudo da Revista Espírita, que é uma variada coletânea de fatos, de explicações teóricas e de trechos isolados que completam o que se encontra nas obras O Livro dos Médiuns e O Livro dos Espíritos, formando-lhes, de certo modo, a aplicação. A sua leitura pode ser feita simultaneamente com quaisquer daquelas obras, porém será sempre mais proveitosa e, sobretudo, mais inteligível se for feita depois de O Livro dos Espíritos. Notícias do Brasil e do mundo é aqui no Café com Jornal. A Justiça do Rio de Janeiro condenou o policial militar reformado Rony Lessa, a mulher dele, o cunhado e outros 2 acusados de envolvimento na destruição de provas dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em março de 2018. Os 4, segundo a decisão, participaram de uma operação no dia 13 de março de 2019 para retirada e destruição de armas que estariam escondidas por Rony Lessa em um apartamento alugado por ele no bairro Peixinho
Pichincha, zona oeste do Rio. Rony Lessa, um dos suspeitos de matar a vereadora, foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão pela ocultação de armas que teriam sido utilizadas no crime. Já a mulher, o cunhado e os outros 2 envolvidos foram condenados a 4 anos de reclusão pelo envolvimento na operação. Segundo as investigações, as armas foram retiradas da casa de Rony Lessa e jogadas no mar da Barra da Tijuca. Ele cumprirá a pena em regime fechado, já que se encontra preso na penitenciária de segurança máxima de Porto Velho, em Rondônia, ao lado do ex-PM Elcio Queiroz, também acusado de envolvimento nas 2 mortes. Já os outros 4 condenados tiveram as penas privativas de liberdade substituídas por penas restritivas de direitos para a prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana. Eles são obrigados a permanecer aos sábados e domingos por 5 horas diárias em casa de albergado ou outra instituição definida pela Vara de Execuções Penais. O juiz Carlos Eduardo Carvalho de Figueiredo, da 19ª Vara Criminal da capital, destacou na decisão que se trata de grupo muito bem estruturado, ordenado com divisão de tarefas para impedir e embaraçar as investigações em andamento. De acordo com o magistrado, as provas reunidas nos autos, o relatório policial e depoimentos prestados foram suficientes para apontar a participação de todos os acusados de forma estável na prática do crime. Os condenados ainda podem recorrer da decisão. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro confirmou a saída das promotoras de justiça Simone Sibilio e Letícia Emily do inquérito que apura as mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Em nota, o MP afirmou que as promotoras optaram voluntariamente por não mais atuar na força-tarefa que investiga o caso. O comunicado não informa a motivação da saída e reconhece o empenho e a dedicação de Simone Sibilio e Letícia Emily ao longo das investigações. Segundo a PGR, a apuração da morte da vereadora não ficará prejudicada com a mudança. A diretora do Instituto Marielle Franco e irmã da vereadora, Aniele Franco, afirmou em um vídeo postado nas redes sociais que a saída das 2 promotoras que acompanhavam o caso desde o início é preocupante. 2 promotoras super eficientes, promotoras essas que estavam ali sempre com a gente, nos dando muitas informações, muito comprometidas com a família, se retiraram voluntariamente por temerem interferências externas sobre essa investigação. Isso é importante nesse momento, ressaltar a gravidade dessa notícia. A gente já tem aí, mais de 3 anos sem respostas, que a gente ainda tem que lidar com esse tipo de surpresa de interferências externas, né? Interferências de quem? É o que a gente quer saber. Primeiro sai o delegado, agora saem as promotoras do caso. Na última semana também houve troca de mais um delegado que investigava o caso. Moisés Santana foi substituído por Henrique Damasceno, que assumiu a delegacia de homicídios da capital. Damasceno atuou na investigação da morte do menino Henri Borel. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Com 30 milhões de doses a mais da Coronavac, o governo de São Paulo antecipou em 26 dias o final do calendário de imunização de adultos contra a Covid-19, que agora está previsto para terminar no dia 20 de agosto, prazo em que todos os maiores de 18 anos do estado devem estar, pelo menos, com a primeira dose aplicada. Com isso, São Paulo deve começar a imunizar os adolescentes de 12 a 17 anos a partir do dia 23 de agosto. O novo calendário de vacinação foi divulgado neste domingo. Segundo o governador João Dória, do PSDB, a antecipação foi possível graças à aquisição de novas vacinas da farmacêutica chinesa Sinovac. 2.700.000 dessas doses já chegaram e temos mais 1.300.000 doses que chegam até o próximo dia 30 de julho. Com essas 4 milhões de vacinas prontas, vamos garantir o cumprimento deste novo cronograma de imunização em São Paulo. Segundo o novo calendário, os paulistas de 35 e 36 anos devem se vacinar a partir da próxima quinta-feira, dia 15 de julho. Já no dia 19, terá início a vacinação das pessoas de 30 a 34 anos. Em seguida, a partir do dia 5 de agosto, é a vez das pessoas de 25 a 29 anos. Aquelas de 18 a 24 anos começam a ser imunizadas
no dia 13 de agosto. Após finalizada a imunização dos maiores de 18 anos, o estado de São Paulo vai vacinar os adolescentes de 12 a 17 anos, começando por aqueles com comorbidade, deficiência ou gestantes. Segundo o presidente do Departamento de Imunização da Sociedade Brasileira de Pediatria, Marco Aurélio Safadi, o coronavírus também traz problemas para os jovens dessa faixa etária. A despeito da doença ela ter um impacto muito menor em crianças e adolescentes, não é negligenciável o número de hospitalizações, tampouco o número de mortes que tem ocorrido, infelizmente, entre crianças e adolescentes aqui no nosso país. Além disso, a gente tem dados recentes mostrando que a Covid, mesmo naqueles em que ela ocorre sem deixar desfechos graves, ela pode se manifestar ainda com sintomas persistentes por muito tempo, trazendo prejuízos à qualidade de vida desses adolescentes. Com o novo cronograma, o governo do estado de São Paulo planeja vacinar toda a população acima de 12 anos de idade com a primeira dose até o dia 30 de setembro. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leon. O nível dos rios que abastecem as hidrelétricas deve continuar abaixo da média histórica nesta semana, segundo prevê o ONS, o Operador Nacional do Sistema Elétrico. Segundo o relatório da instituição, todas as regiões do país apresentam os reservatórios com níveis abaixo da média histórica, sendo as regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste com a situação mais delicada. A previsão é que a região Sudeste, em conjunto com a Centro-Oeste, termine o mês de julho com os reservatórios em 26% da capacidade, ou seja, quase um quarto do total. Já a região Sul deve ficar com os reservatórios com 45% da capacidade. Enquanto isso, o Nordeste deve terminar o mês com 53% da capacidade e a região Norte com 80% dos reservatórios cheios. Em entrevista a jornalistas estrangeiros, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, comentou a crise hídrica no Brasil. Que a crise hídrica não ocorre só aqui no Brasil. E isso, evidentemente, é um processo de mudança climática. Temos que considerar a crise hídrica porque ela não está generalizada no Brasil, ela está concentrada particularmente na região centro-oeste, sudeste do Brasil, que concentra 70% da capacidade de armazenamento para geração hidráulica. Estima-se que o regime de chuvas do país neste ano seja o menor dos últimos 90 anos. O governo, inclusive, lançou uma campanha para o consumo consciente de água e luz, mas descartou a possibilidade de racionamento. O Operador Nacional do Sistema Elétrico prevê que o consumo de energia deve crescer 3,7% este mês em relação a julho do ano passado. Essa alta é associada aos crescimentos das atividades do comércio, serviços e também da produção industrial. Além disso, o ONS estipulou que o custo marginal de operação, que é o valor gasto para atender a produção de energia, deve ser de R$ 1.030 por megawatt-hora, um aumento de 7% em relação à semana passada. Diferença que pode ser explicada pelo aumento do consumo de energia gerada pelas termoelétricas, que custa mais caro. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leon. Amor à sabedoria. Está no ar o Filosofando. Para descobrir verdades permanentes sobre o mundo, o ser humano deve confiar somente na lógica e no pensamento. Quem disse isso foi Parmênides. Parmênides de Eleia viveu na região da Grécia, onde hoje é o sul da Itália, entre os anos 515 a 490 a.C. Ele escreveu um longo poema sobre o poder da lógica e do conhecimento, e concordava com Heráclito quanto ao conhecimento empírico ser subjetivo, pois ser é a mesma coisa que pensar. Com argumentos estritamente lógicos, ele criou uma concepção interessante sobre o tempo. Tudo o que existe é o presente imediato. Falar sobre o passado e o futuro é um simples falar, já que nenhum dos dois tem existência real. Parmênides
ainda é admirado pelos filósofos contemporâneos por aceitar toda e qualquer conclusão que fosse o resultado de um argumento dedutivo rigoroso, por mais estranha que a ideia pudesse ser. Café com Espiritismo. É hora da mensagem espírita. A melancolia. Sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, mas ligado ao corpo que lhe serve de prisão, se cansa em vãos esforços para escapar. E vendo que esses esforços são inúteis, cai no desânimo, vendo o corpo sofrer sua influência com a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia que de vós se apoderam, tornando-vos infelizes. Acreditai no que vos digo e resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Essas aspirações de uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não a busquei neste mundo. Agora que Deus vos envia os seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos está reservada, esperai pacientemente o anjo da libertação, que vos ajudará a romper os laços que mantêm cativo o vosso espírito. Pensais que tendes a cumprir durante vossa prova na terra uma missão de que já não podeis duvidar, seja pelo devotamento à família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus vos confiou. E se no curso dessa prova, no cumprimento de vossa tarefa, virdes tombarem sobre vós os cuidados, as inquietações e os pesares, sede fortes e corajosos para os suportar. Enfrentai-os decisivamente, pois são de curta duração, e deve vos conduzir junto aos amigos que chorais, que se alegrarão com a vossa chegada e vos estenderão os braços para vos conduzirem a um lugar onde não tem acesso às amarguras terrenas. O Evangelho segundo o Espiritismo, no texto ditado pelo espírito François de Geneve, em Bordeaux, na França, convida para o conhecimento íntimo. Sua questão inicial poderia ser formulada assim: você sabe por que a depressão nos atinge? Tristeza, insatisfação com a vida, traz como causa a não aceitação do espírito com a prova da encarnação. Como um pássaro preso na gaiola que deseja bater as asas e voar livremente, assim é o espírito preso ao corpo. Devendo se ligar a um corpo por um período de tempo, mas se negando ao cumprimento dessa lei, espírito rebelde luta, mas seus esforços são em vão. Nessa luta contra o que é inexorável, vem o desânimo, o abatimento, o cansaço, uma espécie de apatia. O espírito procura se desligar e cai na inação. Mas encarnação é vida, e vida é movimento. O caminho é resistir, porque o resultado desse processo, sem dúvida, é a infelicidade. Pois o espírito sabe que deixou de aproveitar um tempo que não mais voltará. Querer uma vida melhor é natural e até necessário. Mas na terra, isto é, na matéria, não haverá
verdadeira felicidade para o espírito. Em tudo que se vá realizar, é necessário aceitar como se fosse uma missão. Quando chegarem as inquietações, coisas naturais para os espíritos em progresso, é preciso reunir coragem e força interior, enfrentando toda situação com decisão. O trabalho, nesse caso, faz parecer que o tempo esteja mais rápido e a vida mais curta. A inércia não traz bons resultados. No mundo dos espíritos, há uma grande torcida de muitos deles por nós. Eles nos aguardam com alegria. Lá não há sofrimento para quem não sofreu com antecedência. Então é isso aí, pessoal. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, a sua impressão. Um abraço, até o próximo Café com Espiritismo. Tchau! Este foi o nosso programa Café com Espiritismo. Um oferecimento de Instituto Revelare. Se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações e se torne membro para apoiar os projetos. Nós nos encontramos no próximo episódio.